combater esses cortes que aconteceram nas universidades federais e nos institutos federais. Nós já vimos, nos últimos anos, pela questão fiscal do Brasil, que cada ano existia um contingenciamento nos recursos das universidades e institutos. Foi quem idealizou essa reunião. Sem dúvida, mostra também a importância disso para o governo do Estado do Ceará e esse conjunto vai fazer com que a bancada, cada um nas suas comissões, cada um nos seus partidos, possa participar de um momento nacional de obstrução, de outras votações, até que o governo se dedique a ter uma resposta para as universidades, que até o momento nenhuma resposta mais objetiva foi dada pelo ministro da Educação e que é quem tem tido protagonismo nestes cortes, que geralmente você vê os cortes vindo do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do atual Ministério da Economia. Nesse caso não, nesse caso parte de uma iniciativa do Ministério da Economia, um corte horizontal sem respeitar os impactos que podem ter caso a caso e que sem dúvida nós como parlamentares que defendemos o nosso Estado e sobretudo a juventude, não podemos achar que no momento mesmo de dificuldade fiscal que se comece cortando por onde mais nós precisamos investir, que é em educação. Domingos, a gente vê por um lado o governo gerando um desgaste tremendo com a questão da educação, por outro a gente vê que há cargos no BNB, na Codevasf sendo negociados para aprovação da ANP que reestrutura os bancos e a falta dele também por parte do governo. Bom, acho que a desarticulação do governo é evidente. Então, são diversos os episódios que demonstram isso. Mas neste caso específico, se toma uma decisão contra uma prioridade nacional. E a forma que se toma é uma decisão onde todos os atores envolvidos, reitores, professores, diretores e o Congresso Nacional também, que foi quem aprovou o orçamento para os institutos federais e universidades federais, todos ficam sabendo após a edição do corte. O que poderia acontecer, se tivesse uma articulação mais organizada, é que você chama os atores, explica da situação fiscal, sensibiliza e tenta fazer cortes para que possa, se for o caso, se precisa, se não tem, você tenta fazer um contingenciamento, uma economia, mas mexendo aonde se tem alguma gordura para se cortar e não fazendo um corte. Como repito aqui, chega a 40% do custeio de universidades e institutos federais que vão fazer com que no mês de setembro, agosto, muitas delas não tenham recurso para pagar a sua vigilância, por exemplo. Então, efetivamente, um corte que pode paralisar toda uma instituição. Vieram poucos parlamentares, né? Menos da metade da bancada. Está faltando mobilização quanto a esse tema? Ou foi porque a reunião foi convocada assim rapidamente? Não, a reunião foi marcada de última hora, né? E mesmo assim, pelo contrário, nos contatos que nós fizemos, foi um tema que interessou a muitos. Nós temos logo 4 deputados em missão oficial internacional, outros 3 que já estão em Brasília, só aí já faz 7. E outros que já tinham compromissos pré-agendados e que não tiveram como desmarcar, mas que quando se trata do tema na bancada, independente da presença aqui, todos estão muito envolvidos e acredito que é um tema que pode unir toda a nossa bancada. Então, um alinhamento muito forte, né, da bancada? Muito forte. Não posso dizer que 100%, é evidente, mas acima de 90% com certeza. A educação é prioridade para vocês, claro, mas o senhor tem conhecimento de como é que anda a negociação pelos cargos no BNB, por exemplo, em troca de apoio? Não, eu desconheço. O que o governo tem tratado é com os líderes e através do ministro Nix, mas também não tenho visto nada evoluir nesse sentido. Eu acredito que em temas como esse, como a reforma da Previdência, nada que o governo tente negociar em troca de apoio será válido ou vai fazer alguma diferença na votação. São temas que são muito caros ao nosso mandato e que não acredito que parlamentar algum vá deixar de apoiar as universidades por causa de cargo nenhum. Uma última pergunta. Na reunião, agora rapidinho que a gente foi, vocês também estavam mencionando o Pacto Federativo, Fundeb. Quais são os outros temas que a bancada também tem se debruçado? Bom, a bancada nós temos também um leque de parlamentares que atuam em diversas áreas diferentes. Então, dentro de cada área, isso foi uma sugestão que fiz, é que cada um dentro da sua área possa trazer esse tema como prioridade.
a Carta dos Governadores, eles colocaram a questão da prorrogação do Fundeb como uma das prioridades que pela emenda constitucional, ou pelo projeto do Fundeb, acabaria no ano que vem. Então isso é um tema que está em discussão no Congresso Nacional e é outro tema que a gente tratou também aqui. O Pacto Federativo foi um dos temas que foram apresentados, mas o foco era realmente uma mobilização em torno desse tema e todos os demais temas nós combinamos com o governador, por iniciativa dele também, de que nós vamos fazer uma reunião em Brasília com toda a bancada para poder tratar desses outros temas que tramitam no Congresso Nacional e que dependem da bancada federal para apoiar iniciativas que têm interesse tanto do governo do estado como dos nossos municípios. Domingos, como é que está a mobilização das outras bancadas?